Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falando sobre a importância da saúde mental nas organizações. Não sei se você lembra, no nosso programa número 2, nós falamos sobre o adoecimento das organizações. 30% da população que trabalha está com burnout. Outros 30% estão com depressão. E outros 30%, infelizmente, estão com ansiedade. E o que sobra? Uma população bem pequenininha que está conseguindo ainda manter sua saúde mental. E para falar sobre saúde mental, bem-estar, coisas boas, trouxemos a minha colega e amiga Cristiane Rocha, psicóloga. Cris, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito bom ter você aqui com a gente, expert em RH, né? Implantando vários RHs aí, trazendo gente e buscando a saúde mental das empresas, né, Cris? Com certeza, muito obrigada, Núbia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é um prazer falar sobre os 10%, né? Porque depois de 90% adoecendo, faz todo sentido a gente conversar aí sobre esse percentual, né, de pessoas que estão saudáveis e a gente aprender um pouco mais o que fazer para subir esse percentual. Com certeza. E também estamos com Rogério Silva, jornalista, administrador, superintendente de um grupo de comunicação aqui da nossa cidade. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui entre vocês dois. Sinta mesmo. Ele achou que nunca vinha aqui, não, gente. Depois eu conto essa história para vocês. Cris, eu vou começar com você, tá? O que a gente pode fazer? Eu não quero hoje focar na doença, eu quero focar na saúde. Tá? Eu recebi agora, há alguns dias, né, a incumbência de montar um RH na empresa. Eu sei que você tem feito isso com excelência, né? Você trabalha com o Rogério, você implantou o RH da empresa onde ele trabalha. O que a gente pode fazer para manter ou para trazer a saúde mental nas empresas? Sim, um primeiro passo, Núbia, muito importante é que o empresário esteja aberto a esse tipo de trabalho. Então, é essencial que o dono da empresa tenha essa abertura para que se implante uma área que tenha esse cuidado, uma área que seja voltada, né, diretamente às pessoas. Não somente uma área administrativa, que essa é essencial que todas as empresas tenham, que é o departamento pessoal, né, muito conhecido. Todas as empresas têm um departamento pessoal, mas a finalidade do departamento pessoal são todas as obrigações trabalhistas, folha, ponto. Então, são questões que não influenciam diretamente na saúde dos colaboradores. Agora, quando o empresário dá a abertura para ter uma área de desenvolvimento, esse é o primeiro passo para a gente começar a construção de um trabalho onde os frutos são inúmeros. Imagino que sim. Ô, Cris, então, traduzindo isso em poucas palavras, o processo tem que começar de cima para baixo. Sim. Se o gestor maior não estiver aberto para esse processo, então ele não acontece. Ele não acontece. Precisa partir da alta gestão, porque aquilo que o empresário não quer ou não acredita, ele não vai permitir que aconteça esse tipo de projeto na empresa. Então, um primeiro desafio do psicólogo é vencer essa barreira com o empresário, né? Uma barreira que às vezes está na mentalidade. Então, uma primeira conversa onde o psicólogo pode apresentar todos os benefícios de se ter uma área de desenvolvimento, que é o que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, é importante. Sem isso, o projeto não acontece. Com certeza. Rogério, você participou dessa implantação do RH na empresa onde você é o maior cargo hoje, eu diria, né? Você sente diferença depois da implantação do RH? Porque era ADP, né? Tinha parte de folha de pagamento, como o Cris falou, tinha benefícios. Como é que você percebe a implantação? O que você viu de benefício? O que você viu de mudança de forma efetiva?
Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou nos 10%, tá? Há controvérsias. Apesar de me julgar uma pessoa ansiosa, eu trabalho isso no meu dia a dia para que eu fique Todos, encaixado ali nos 10%. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Todos nós somos ansiosos, tá, gente? Para você também que está com a gente, tá? E aí são espectadores, Cris, Sim. porque estão no mundo inteiro e em várias plataformas, graças a Deus. Todos nós temos um pouco de ansiedade. O que acontece é que tem gente que está muito ansioso. E aí acaba não vivendo hoje, fica o tempo todo pensando no amanhã. Mas voltando para você, que é um dos 10%, que faz parte desses 10%, eu estou aqui pensando em estar aqui. Então, esse é meu trabalho, é minha pílula diária. Vamos anotar isso. Culturalmente, a gente trata a saúde depois da doença, né? Quando, na verdade, a gente deveria pensar em saúde no dia a dia antes da doença chegar, né? Então, eu tenho um grande amigo médico que diz assim, a gente não pensa na saúde, a gente só pensa na doença. A gente não acorda pensando em ser saudável, a gente só se preocupa com isso quando a gente tem algum mal. Eu estou completando agora neste ano 33 anos de profissão, trabalhando só em jornalismo televisivo, e eu experimentei na década de 90 e no início da década de 2000 um fenômeno que era muito comum nas empresas, que era a lesão por esforço repetitivo, né? Então eu tive afastamento a famosa LER. Eu tive funcionários que foram afastados do trabalho porque tinham problema no pulso, precisavam usar tala, tinham problema no ombro e tudo mais. E, curiosamente, isso se deu na transição da máquina de escrever para o microcomputador, que eu peguei essa época, essa transição. E essa adaptação ela foi sendo feita aos poucos e houve essa dificuldade. Mesma coisa no trabalho laboral dentro dos bancos, que era uma área que empregava muitas pessoas. Então, isso era um fato comum. Eu não ouço falar de LER dentro da empresa há mais de 10 anos. Eu não me recordo de um afastamento ou de uma queixa de um funcionário por isso. Mas problemas de saúde mental, eles pipocam o tempo inteiro. E, curiosamente, com gerações diversas. Nós não estamos falando de, isso é muito comum na nova geração, na geração Z, ou nos funcionários da safra nova, não. Eu já acompanhei isso em camadas distintas, com ou sem problemas financeiros envolvidos. Então, isso é um ponto de alerta que está no dia a dia nosso das empresas como gestores, e isso o tempo inteiro nos permeia. Ou um remédio que vence, ou uma hora de fazer uma determinada atividade que não ocorre e tira a pessoa de eixo. Isso está o tempo inteiro na nossa rotina. Coisa boa, né, Cris? Que bom que a empresa teve essa visão, porque a gente precisa cuidar das pessoas. Né? E quais são os principais cuidados, Cris? Olha, são muitos, a empresa tem muitas oportunidades para poder trazer o bem-estar e fazer com que o colaborador ele se sinta bem no ambiente de trabalho. Isso não é só uma filosofia, né? Não adianta uma empresa querer pregar que lá é o melhor ambiente de trabalho se as pessoas que trabalham lá não sentem o mesmo ou não acreditam nisso. Então, um primeiro projeto que eu citaria como interessante é uma pesquisa de clima organizacional. Porque a pesquisa de clima organizacional, ela terá várias dimensões e dentre essas dimensões, avaliar o relacionamento, o jeito de ser da empresa, a cultura, como que é a comunicação, o relacionamento entre áreas, a comunicação com a gestão. Então, ali o colaborador tem a oportunidade de responder e aí o psicólogo, diante daquelas respostas, ele pode criar um plano de ação e aí se começa um trabalho em cima desses pontos. Porque a verdade é, cada empresa tem uma cultura diferente. Então, existem empresas mais saudáveis, empresas menos saudáveis e empresas com valores e culturas diferentes.
Por que a pesquisa ela é interessante ser feita logo no início? Porque aquela determinada empresa vai apresentar uns pontos de oportunidade. É um raio-x, em né, outras, Cris? exatamente. É um diagnóstico. É um diagnóstico. A pesquisa de clima, ela é uma foto macro. É uma primeira leitura que o RH Desenvolvimento vai ter de como que está a saúde daquela organização. Então, essa seria uma primeira prática. Nossa área hoje se chama Agente e Gestão, né? O RH, ele é denominado Gente e Gestão, porque são os pilares essenciais para que ele funcione muito bem. Nós começamos esse trabalho em 2021. 21, durante a pandemia, né? O diagnóstico. E curioso que eu cheguei na empresa em 2007, então a gente precisou preparar muito a base da empresa para poder ter saúde financeira, para poder bancar isso, mas houve uma vontade muito grande dos gestores de fazer ocorrer. E eu lembro que eu vim de uma cultura muito forte de desenvolvimento de talentos e pessoas, e eu tentei fazer isso dentro das minhas possibilidades, dentro da área que eu geria, aplicar uma pesquisa, buscar benefícios e tudo mais. E eu labutei com isso durante alguns anos e eu me sentia frustrado porque eu não conseguia. Mas eu sabia que sozinho era impossível fazer como gestor, já que eu tinha um foco, que era programação, que era montagem de departamento de desenvolvimento, mas eu jamais conseguiria isso se a gente não tivesse estruturado recursos humanos. Tinha boa vontade, tinha aquelas pessoas que valorizavam aquele gesto, e até dentro do departamento de pessoal mesmo, a vontade de querer fazer, mas não tinha condição. Eu não acredito que qualquer empresa, mesmo de pequeno porte, ela consiga, se ela não tiver um profissional competente mesmo do lado, para poder pensar isso o tempo inteiro. Então o trabalho de clima organizacional ele foi essencial para poder dar o pontapé nisso. Entender que as pessoas elas são essenciais no processo, elas são valorizadas e elas são enxergadas para que a empresa conte com elas, inclusive para o crescimento, não só da empresa, mas o crescimento pessoal. Cris, você percebeu essa adesão das pessoas, essa necessidade das pessoas falarem? Porque assim, a gente sabe que às vezes as pessoas têm medo, né? Sim. E aí um cuidado que o psicólogo pode ter, e foi um cuidado que nós tivemos, né, na empresa, é de ser transparente, de mostrar a importância daquele trabalho. Então, com um plano de comunicação, a gente foi orientando que a empresa estava com um projeto novo e que faríamos uma pesquisa, qual era a importância daquela pesquisa. E na primeira edição da pesquisa, o que é importante para dar essa liberdade para o funcionário responder é deixar anônimo. Então, ele ter a liberdade de falar. Porque isso que você comentou é um fato. Muitas pessoas, nossa, se eu falar mal do gestor, meu gestor vai ficar sabendo que eu falei mal dele. Então, se a psicóloga é transparente desde o início, ela começa a criar ali com o funcionário um vínculo de confiança. E aí, numa primeira pesquisa, deixa anônimo, e aí vem um outro ponto, né? Por que a pesquisa é tão importante? Porque o se sentir ouvido é uma das necessidades psicológicas, emocionais, essenciais para o ser humano. Todos nós temos necessidades emocionais. E a primeira delas é a necessidade de ser ouvido. Então, a pesquisa de clima, ela é um canal onde na comunicação a gente já fala, queremos ouvir você. A empresa quer escutar você. Tanto é que às vezes a gente usa até alguns ícones de microfone ou de um megafone para que as pessoas tenham a liberdade de falar. Então, esse ponto é importante. Que legal. Então, só um minutinho. Para você que está aí, não sai, fica com a gente, porque a gente já volta, porque o papo é cabeça. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira.
bem-vindo a Minas Gerais. O estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre a importância da saúde mental nas organizações. Rogério, no quadro anterior, Cris falou sobre a importância do ouvir e, sobretudo, da necessidade das pessoas de serem ouvidas. Isso não é coisa para inglês ver, não, né? Não, isso já tem até nome dentro da empresa, um nome bem criativo, a gente chama de Cuca, né? E Por que, Cuca? O Cuca é para mexer com a cabeça. Lembra de um toque na cuca, né? Tá, okay. Ele mexe realmente com os sentidos, né? Aguça, e a Cris estimula sempre que essas ideias elas sejam manifestadas em vídeo, né? Tem um formulário para escrever e tudo mais, mas ela estimula mesmo, e sai cada vídeo criativo, né? Muito. Cheio de edição, cheio de recurso e tudo mais. E o mais interessante é quando a ideia, a sugestão, não necessariamente que ela ocorra ou que ela se desenvolva. Tem muita coisa que a gente já está exercitando já e tudo, mas a satisfação que se tem quando se dá o feedback. Tipo, olha, essa ideia sua é bacana, a gente não vai colocar ela em prática agora, porque vai ter um momento específico para isso, ou então exige um investimento que agora não está disponível e tudo mais. Mas olha, ou então, essa ideia você deu, a gente vai costurar com outras semelhantes que já funcionaram. E o melhor dos mundos essa ideia que você deu vai gerar uma economia para a empresa, vai ser implantada, e a gente vai expor isso para todo mundo, sabendo que você... E eles Foi você quem deu a ideia, né? Não, e eles nem aconteceu ainda de ter a recompensa, né? Quando houver a recompensa, aí vai ser uma festa, mas eles não estão nem pensando ainda nisso. Pode ter uma recompensa, uma viagem, um prêmio, um eletrodoméstico e tudo mais, mas isso não está no radar ainda das pessoas. O mais importante é ela saber que ela está sendo ouvida. Sim. Era isso que eu ia perguntar. Já não é uma recompensa, Cris, ser ouvida, porque durante tanto tempo acho que as pessoas não foram ouvidas. Eu vou falar por mim, eu já sou da geração Baby Boomer, geração Z, né? Tenho 51. E a gente não era ouvido. A gente trabalhava e estava tudo bem. Fique feliz que você tem um emprego e ganha um salário, tem uma carteira assinada e está tudo bem também, parabéns. Eu acho que eu percebo, melhor dizendo, eu acho muito etéreo, que quando você é ouvido, que as pessoas percebem que elas têm valor, que você dá valor àquilo que está saindo delas, de dentro do coração, da cabeça, já é um reconhecimento, não? É um reconhecimento. Como eu falei, é uma necessidade de ser ouvida, e quando o profissional é ouvido, ele se sente muito feliz, ele se sente valorizado por alguém tê-lo ouvido. Então, quando a gente... E é curioso, né? O Rogério trouxe esse exemplo desse programa de ideias, né? Que implantamos para que os colaboradores abram a cuca. Por isso é esse nome. Então, a gente fala muito de abrir a cabeça, e a gente quer saber, além de ouvir através da pesquisa de clima,
A gente quer saber o que tem na cabeça, né, da pessoa, o que ela pensa. E esse projeto, ele veio como um plano de ação da pesquisa, onde os colaboradores, na parte aberta, que a pesquisa ela tem perguntas fechadas e abertas, né? Alguns colaboradores, olha, eu queria dar ideia, na minha área tem algo que poderia ser melhor, e aí a gente analisando, vamos criar um programa. Quando você ouve e você responde, seja numa pesquisa de clima ou em qualquer programa, então se você quis ouvir o seu colaborador, e mais importante, você fez algo com aquilo que você ouviu, você conquista ainda mais a confiança daquele colaborador. Engajamento, então, né? É um engajamento. A pessoa sente, e isso previne uma doença mental, porque a pessoa, ela se sente, ela é ouvida, ela é valorizada e ela é reconhecida. E ela é feliz. Esses três traz. Então, o profissional, por exemplo, se a gente abre um programa de ideias, ou se a gente faz uma pesquisa de clima e a gente não faz nada com aquilo, no próximo ano que eu for fazer uma pesquisa, ninguém vai responder. Agora, se a gente faz uma pesquisa, tem um plano de ação e começa a fazer as ideias em cima daquela pesquisa, o colaborador fala, nossa, eu fui ouvido. Esse projeto, ele existe porque eu contribuí. Então, o feedback, ele é muito importante. E a partir disso, você vai conquistando a confiança e aí fica fácil para o psicólogo trabalhar. Porque toda vez que ele vem com um projeto, aparece um monte de gente para ajudar a colocar aquele projeto em prática. Então, eu sempre falo, o RH, a psicóloga, não trabalha sozinho. O RH acaba virando trabalho a várias mãos, né? A várias mãos. E aí fica melhor ainda, porque aí gera colaboração, que é uma outra prática que, se a empresa tem, os funcionários não vão adoecer. Então não é para inglês ver. Não é. Exatamente. Não é. Mas a gente pergunta porque, para deixar muito claro para você que é empresário, para você que está trabalhando na empresa, para você que é psicólogo organizacional, porque sim, esse também é um dos ramos da psicologia. E a gente tem trazido muitos ramos aqui que as pessoas às vezes, nossa, psicólogo não é só de consultório? Não, Sim. Não é. Nós não estamos só no consultório. De preferência, nós temos que estar em todos os lugares, né, para que a gente possa colaborar de fato com essa saúde mental. Sim. E evitar o adoecimento, sobretudo, né? Sim. Então, Angélica, quando a gente pergunta isso, por que a gente pergunta? Porque às vezes as empresas fazem movimentos e elas não dão prosseguimento, elas começam, mas depois elas, não, mas isso é muito difícil, mas não, as pessoas não vão se engajar. E às vezes nem todo mundo se engaja de fato, né? Nem todo mundo vai ter vontade de participar no início, nem todo mundo vai acreditar. Sim. Até porque já tem outras experiências. E Cris, uma crítica que eu sempre fiz, né? Eu até ri primeiro, depois eu conto por quê. A psicologia organizacional é porque eu falo assim, às vezes o psicólogo organizacional, ele tem algumas limitações em algumas organizações que ele não consegue fazer o trabalho dele. Uhum. E eu tive que bater na boca agora, porque eu me tornei uma psicóloga organizacional. Apesar de que você sempre faz isso quando você trabalha com gestão. O Rogério está falando do tempo dele de gestão, eu tenho um pouco mais, né? Eu faço 35 anos de gestão em setembro. Eu sou cedo, hein? Já até me aposentei, tá? Mas continuo trabalhando. E com saúde mental. Amém, muita saúde mental, né? E fazendo terapia, claro. Então, assim, eu percebo muito isso, a questão de você colocar a pessoa certa no lugar certo. Sim. A gente faz testes psicológicos, avaliações psicológicas. Sim. Aí você pega uma pessoa com energia alta. Aí você bota ela onde? Atrás de uma cadeira. Exato. Sentada, esperando. Essa pessoa vai morrer de tédio. Exatamente. E isso é algo que contribui para o adoecimento daquele profissional. Exatamente. Então, a atuação do psicólogo também dentro das organizações são nos processos seletivos. Então, é muito importante que as empresas tenham processos seletivos sérios para que essa prática ela aconteça. Você colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu me recordo de uma empresa onde eu tinha feito um processo seletivo para uma vaga e o profissional foi aprovado e passaram-se 30 dias, o diretor daquela área me procurou e falou, olha,
ele não está rendendo, ele não está produzindo, eu acho que a contratação teve um erro e tal. E aí eu pensei e falei, gente, mas o profissional tinha todos os requisitos, era realmente uma vaga para ele. Quando eu analisei novamente o perfil, eu falei para o diretor da área dele, aonde que ele está sentado? Aí ele não entendeu a minha pergunta. Aí ele falou, ele está sentado perto lá da equipe de comunicação e vendas e tal. Eu falei assim, então você vai tirá-lo de lá e você vai mudá-lo para aquela salinha que é pequena, que tem só um ar-condicionado e uma mesinha. Muda ele para lá e daqui 30 dias nós conversamos novamente. E isso foi feito. E o rendimento, a satisfação desse profissional no segundo mês de trabalho foi outro. Então, se a empresa não observa isso, e como que a empresa pode observar isso? Usando os testes certos para isso. Então, até o ambiente de trabalho, aonde aquele funcionário vai ser colocado para trabalhar, isso vai gerar um bem-estar para ele. Esse profissional, né, no caso dele, pelo perfil analista, mais reservado, mais metódico, gostava do silêncio, ele estava sofrendo. Porque eu também conversei com ele quando o gestor foi me falar, ele falou, não consigo concentrar. Esse pessoal não para de vender aqui do meu lado. Não para de falar, eu estou quase enlouquecendo. Foi a frase que ele usou. Tem um ajuste muito grande de um profissional que entende disso, né? Porque senão, olha só, se a empresa não valoriza isso, imagine por conta de uma posição, você simplesmente mudar de lugar. E depois o feedback que eu tive do diretor, ele falou assim, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu falei, então, mas as pessoas, quando a gente fala de trabalhar com pessoas, a gente tem que estar atento às pessoas. Às pessoas, né? E estar atento às pessoas, uma das formas é você ter instrumentos adequados, testes, mapeamento de perfil, para quê? Para que você conheça aquele profissional e possa honrá-lo, colocá-lo para trabalhar num lugar. E aí, isso vai promover a saúde dele. E aí, Rogério, como é que a gente bota a pessoa certa no lugar certo na organização? Porque, assim, o fim de toda, a finalidade, né, o objetivo final de toda organização é o lucro. A gente trabalha com... O mercado, habitualmente, trabalha com dois públicos, o público interno e o público externo. Como grupo de comunicação de um segmento comercial, a gente tem duas fatias no público externo. A gente tem o cliente consumidor, que é o ouvinte de rádio ou telespectador de televisão, e o cliente anunciante, né? E os olhos voltados para a equipe, né? Lembro daquele livro de marketing que fala cliente em segundo lugar, né? Uhum. Porque o cliente prioritário é aquele cliente interno que faz a empresa junto com você. E hoje mesmo a gente estava numa reunião de equipe falando de algumas mudanças, de algumas alterações e falando que a gente trabalha com o cenário sempre possível e o ideal. E o cenário ideal contempla o cliente público, consumidor, satisfeito com uma programação bem feita, o cliente anunciante feliz porque ele está tendo resultado no investimento que ele faz naquela comunicação, e o cliente interno fazendo aquilo que ele gosta. Eu confesso que nem sempre a gente consegue contemplar os três universos. São muitos pratos para se equilibrar. São muitos pratos para equilibrar, mas curiosamente aquilo não sai do radar do bom gestor. Então, saber que você pode tirar o máximo de um profissional quando você encaixa ele no que ele gosta e sabe fazer, isso é muito bom, isso é muito prazeroso. E hoje, numa reunião de planejamento, a gente teve a oportunidade de falar isso para uma colaboradora, uma jornalista, que ela estava se sentindo frustrada porque não estava tendo oportunidade de fazer o que ela mais gosta. E hoje a gente falou isso para ela e o olho brilhou e disse assim, a gente não fez antes, porque não estava tendo o encaixe perfeito, o momento ideal, a oportunidade. E a gente fica com isso perseguindo o tempo inteiro, porque você sabe quando um funcionário está com um brilho baixo, né? Quando ele está chegando, mas ele não está dando tudo de si. Por quê? Porque é aquele equilíbrio que a gente sempre busca.
E isso é uma coisa que eu tenho notado muito dentro do clima organizacional. Você monta um ambiente de trabalho muito favorável, a pessoa está feliz ali, mas dentro de casa tem algo que não está funcionando muito bem. E aí desequilibra. Então, ouvir de um funcionário, poxa, eu estou feliz quando eu estou aqui, mas quando eu vou para casa eu não me sinto feliz. Você pode massagear o ego e dizer assim, eu estou fazendo uma coisa boa? Não vai adiantar. Se ela não está bem em casa, se ela não está bem numa escola, ou esse tripé, ele vai, em algum momento, ele vai desequilibrar e vai prejudicar o equilíbrio de toda a estrutura. Então, trabalhar com esses 3 públicos e equilibrar esses pratos é um desafio muito grande. Bom, eu não sei se Cris vai concordar comigo, mas o fato de já ter um pé que tá bom já ajuda muito. E se for o profissional, porque acaba que ajuda a sustentar e tentar equilibrar o outro. É olhar o copo mais meio cheio, né? Não é só meio cheio, eu diria, porque se você tem um ambiente que você vai, que você tem prazer em ir, né, Cris? E que Sim. você tem um apoio, porque assim, uma empresa que tem um profissional de psicologia que pode apoiar esse colaborador não só ali dentro da organização, mas que pode acolhê-lo com algumas questões dentro de casa. A gente não vai fazer terapia lá, mas a gente pode orientar alguma coisa. Bom, gente, eu sei que o papo tá bom, que o papo é cabeça, Sim. mas você que tá aí, não sai não, que a gente já volta, porque esse papo é importante. Você que trabalha, você que não trabalha, mas é casado, tem filho, que está trabalhando, vamos falar da saúde mental dele, que é importante.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje, falando sobre a importância da saúde mental nas organizações. Cris, no quadro anterior, a gente estava falando sobre a questão do tripé. O Rogério trouxe muito bem, né? Não adianta eu estar muito bem no trabalho se na minha casa eu não estou. Tá, eu concordo. E a gente traz o problema de casa. Antigamente, eu nunca esqueço isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu via muito, né? 1980, quer dizer, eu comecei antes porque a gente estagia há muitos anos. Em 1900, bolinha, brincadeira, em 1986 eu comecei a estagiar. E eu via muito dos meus chefes, né? Não, deixa trabalho, deixa problema atrás da porta quando sai de casa, não traz problema. Sim. Gente, a gente traz problema sim, o problema vem com a gente. Que bom que as empresas hoje entendem isso. Como é que a gente acolhe, né, Cris, enquanto psicólogos, enquanto RH? Vamos falar do RH de forma geral. Sim. Porque todo mundo do RH, mesmo quem não é psicólogo, tem que estar preparado para acolher e encaminhar, né? Se for uma questão que o psicólogo vai poder acolher melhor, olha, o psicólogo vai estar aqui tal horário, ou ele está aqui, não tá, pode atender agora, mas daqui a pouco tá. De que forma a gente pode fazer isso? Sim, e o ser humano é único, né? Como é que você se divide? Parte fica em casa e parte vai trabalhar. Então, como que o RH pode ajudar nisso? O profissional que está passando por alguma situação em casa, seja ela de qualquer ordem, ele vai apresentar sinais no ambiente de trabalho. Então, o psicólogo, ele não tem controle sobre aquilo que acontece dentro de casa, mas se o psicólogo, e não só o psicólogo, porque esse trabalho de colaborar para que haja uma saúde mental é responsabilidade de todos na empresa, não somente do psicólogo, não é um trabalho isolado, porque o psicólogo, ele não vai ter contato, talvez, com aquele profissional lá da outra área, ele não consegue olhar todo mundo todos os dias. Sim, mas se tá o psicólogo, né? Isso, e se o psicólogo faz um trabalho com os gestores, para que os gestores tenham a liberdade de observar os sinais, e aí o psicólogo vai orientar, e observar esses sinais. Quais sinais? Aquele funcionário que não faltava, faltou. Ou ele está chegando atrasado. Ou no semblante dele, você já percebe um cansaço, que ele pode ter passado uma noite sem dormir por algum problema. Então, uma das práticas é observar os sinais, porque nós damos sinais o tempo todo. O não verbal, né? O tempo todo a gente está contando o que está acontecendo. Então, licença, Cris, 93% da nossa comunicação é não verbal. É não verbal, exato. Então, basta você olhar. E aí, aquele funcionário que às vezes nem levantou a cabeça para dar um bom dia, é um sinal. Então, como você bem disse, às vezes nem todas as empresas terão um psicólogo clínico dentro das empresas. Aliás, pouquíssimas têm. Mas se esses sinais são observados e tem ali um psicólogo organizacional, aquele psicólogo, uma conversa de 10, 15 minutos com aquele colaborador vai ser suficiente para poder ajudá-lo com aquilo que ele está passando. E ele vai se sentir tão bem, né? E agora, não só por ter sido ouvido, mas por ter sido acolhido, que é uma outra palavra, ele vai sentir prazer em trabalhar naquela empresa. Porque ele fala, nossa, eu nunca pensei que a empresa fosse fazer isso. Recentemente, um colaborador passou um e-mail e procurou com uma questão financeira. E eu percebia o incômodo que aquilo estava trazendo, né? Ele estava insatisfeito, a gente começou a observar. E aí foi ter uma breve conversa, achamos ali uma solução, a solução foi aprovada com uma iniciativa que ele nunca pensou que a empresa agiria naquele sentido para ajudá-lo. Então, quando você fica atento aos sinais, você, com uma conversa, você tira aquela pessoa da situação difícil. É um trabalho empático, né? Sim. Mas ele precisa ser autêntico. Era isso que eu ia perguntar. Como é que você, enquanto gestor, porque enquanto RH, mesmo sem o psicólogo clínico, o RH tem digamos, a sensibilidade. A palavra é exatamente nós essa. Nós estivemos recentemente numa palestra do Bernardinho, eu vi que você estava lá, né? E, por acaso eu fui com ele, tá, gente? E Bernardinho, eu sou fã do Bernardinho, desde que ele era jogador, né? E ele estava falando sobre uma coisa bem interessante. Cada vez
que ele, cada ano que ele permanece como treinador, mais ele se distancia da geração que ele está treinando. Porque, pensa bem, um homem na casa de 60 anos de idade, que era jogador aos 20, aos 18, 20 anos, ele treina hoje atletas que nasceram nos anos de 2005, 2006. E ele falando sobre essa necessidade de criar uma conexão com essa geração. Quando o filho dele, Bruninho, que é jogador, disse: pai, essa geração não é melhor, nem é pior do que aquela que você começou, mas ela é diferente. E ele colocou aquilo na cabeça e disse assim: como é que eu vou me conectar com esses meninos? Sim. E ele recorreu aos pais, né? E, por exemplo, num momento de fragilidade de um atleta dele, que estava inseguro de ir para uma Olimpíada, ele conversa com a mãe, diz assim: seu filho não está querendo ir para a Olimpíada, não. E ele conseguiu a adesão dos pais para se conectar com aquilo. Então aquilo é fantástico. Não, vou te contar uma coisa, recebi, gente. Olha como o mundo tá ficando muito louco, né? Eu acho que eu vou falar isso. Eu tava lendo os artigos e aí você vai recebendo outros. Vocês sabiam que nos Estados Unidos essa nova geração está levando os pais para as entrevistas de emprego? É uma tendência dos Estados Unidos. Vai chegar aqui para se sentirem mais seguros. É verdade. A gente já permite isso com os jovens aprendizes. Sim, né? Sim. Na prática dos jovens aprendizes, e aí, como você tocou nesse assunto, é interessante. Quando, né, a gente vai fazer um processo seletivo de jovem aprendiz, a presença dos pais é essencial, né? E é muito interessante você fazer uma entrevista com os pais. E aí eu já tive um exemplo para compartilhar, que quando eu fazia a pergunta para a filha, a mãe entrava na frente e respondia. E aí você vê muitas coisas de família. Uma outra jovem, quando eu perguntei sobre organização, como é que era a rotina, o que a jovem fazia de manhã. Ela: não, eu sou muito organizada. A mãe: não é não, porque você deixou sua cama hoje bagunçada. Então é muito interessante isso. Você na entrevista com a presença dos pais. Mental. Eu preciso da segurança dos meus pais para estar saudável, gente. Sim. Olha que coisa, né? E engraçado que eu tenho um filho de 19 anos. E ele é ao contrário, né? Eu faço: filho, você quer que mamãe... Não precisa não, quero não. Ao contrário, eu acho que eu adoeço, ele só pode. Filho, eu te amo, mamãe sabe que você ama também. Mas ele não quer. E eu tô achando tão interessante esse movimento, talvez por uma questão de segurança e de necessidade dessa segurança para que eu me sinta eu me sinta saudável mentalmente. Eu preciso do aporte dos meus pais, do apoio dos meus pais ali, Cris. Né, você que é psicólogo, que trabalha com RH, talvez isso se torne até uma tendência, né? Mas desculpa, Rogério, é porque eu tinha que falar sobre isso. Eu fiquei tão assim... Não, mas a conversa na hora que aparece um pai, uma mãe, uma pessoa responsável pelo outro, eu acho que ela é tranquila, dizer assim: olha, é muito legal a sua participação, mas deixa eu ouvir ele. Já aconteceu comigo de profissionais já formados e tudo mais, postulando cargos relevantes na empresa, que chegaram com o marido, que chegaram com a mãe, e eu disse assim: fica aqui, a gente vai ali bater um papo e depois a gente compartilha isso com você. Mas quando eu falei lá atrás com relação à autenticidade, que isso tem que ser autêntico do gestor, é demonstrar preocupação mesmo em coisas que são naturais do dia a dia. Pô, como é que tá a sua filha, fulana? Você citar o nome da filha, né? Ela melhorou daquele resfriado da semana passada? Então você está se sentindo melhor? Eu sei que você está passando por uma fase um pouco complicada agora, porque a maternidade lhe toma mais tempo, mas olha, nunca encare isso como um problema. A gente está junto com você e tal, se você tiver alguma dificuldade, tudo. Mas sempre dando brechas para que a pessoa sinta que ela está num ambiente que tende àquele momento que ela está passando. Mas isso tem que ser autêntico. Porque se soar falso, ele só perguntou porque ele queria ser agradável comigo. Não funciona, e a gente percebe, né? Quando não é. Exatamente. A gente percebe. Então, assim, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa.
Então, se a gente pudesse resumir a questão da saúde mental, a gente pode dizer, Cris, que é uma questão de acolhimento, de verdade, de transparência. Eu falo isso no ambiente organizacional. Sim. Seria isso? Sim. Se a gente fosse resumir, a cultura da empresa vai apoiar muito para a saúde daquele colaborador. Então, uma empresa... E aí não é nada estratosférico, são coisas simples, né? Nós somos simples, as pessoas são simples. Então, se naquela empresa há um ambiente que é acolhedor, que é leve, que as pessoas vão trabalhar, elas terão oportunidades de conversar, de dar uma ideia, liberdade com o gestor. Se o gestor conversa com a equipe dele, reúne com a equipe, apontando aonde que ele está indo bem, onde que ele não está. Então, práticas simples, programas onde o funcionário vai ser ouvido, onde ele percebe que a voz dele tem um peso, onde ele é reconhecido, que seja por um tempo de casa, um parabéns, olha, hoje você está fazendo 2 anos que está com a gente, ou 5, ou 10, né? Então, esses elogios sinceros que o Rogério trouxe, o real interesse pelo colaborador, isso gera na pessoa uma sensação de pertencimento, traz uma segurança. Por quê? Porque ele vai acordar e ter o prazer de trabalhar. E não tem nada melhor que isso. Não tem, Verdade. né? Verdade. E para você, Rogério, de que forma você poderia sintetizar essa questão da saúde mental? Nunca é um problema só do outro, sabe? Eu acho que é uma questão, problema não foi a palavra certa, não deveria ter usado. Nunca é uma questão só do outro, tá? Uma insatisfação com o ambiente de trabalho ou trazida de casa para dentro do ambiente de trabalho, ela é um assunto para ser tratado por todo mundo que está envolvido. E o olhar do gestor, ele tem que ser cirúrgico, assertivo, para que aquela identificação seja compartilhada com os demais, respeitando os limites daquela outra pessoa, porque o crescimento, ele é uniforme. Não existe crescimento dentro de uma empresa de uma pessoa só. Sim. Não funciona, não é dessa maneira. A gente aprende isso no dia a dia. Se um desponta, tem um trabalho coletivo por trás daquilo, né? E o trabalho de uma empresa de comunicação como essa que a gente participa, e aqui onde você está também, que tem a característica de muito mais educacional, ela é muito clara nisso. Não adianta ter uma estrela na companhia, a companhia inteira tem que brilhar, né? Porque aí salta aos olhos o sucesso dessa organização. Que maravilha, né, gente? Não, e assim, como eu disse para vocês, eu assumi, né, esse desafio, estou super feliz, super grata. Agradeço muito a vocês, aprendi muito. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Cris, gratidão mesmo por você estar aqui com a gente, dividir sua experiência, né, sobretudo dando toques. Eu acho que quem está em casa, eu tenho certeza de que quem está em casa e ouviu vai ter um olhar mais sensível, né, para o outro e para o ambiente de forma geral. Sim. Não adianta eu botar a pessoa certa na vaga certa e no ambiente errado, porque essa pessoa não vai frutificar. Não vai ficar, é verdade. Bom, te agradeço, coloco a nossa câmera à sua disposição. Se você quiser divulgar seu Instagram, sua página, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, né? Me sinto muito, muito honrada, né? A minha empresa se chama Cristiane RH, né? Nós trabalhamos com a consultoria, com a implantação dessa área de RH desenvolvimento nas empresas e também fazemos contratações, né, para várias empresas aqui em Uberlândia. Então, através do site, do nosso contato, os profissionais também que estão buscando emprego, pode chegar até a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Obrigada, Cris. Rogério, muito obrigada. Fique à vontade. Não, eu só queria compartilhar que não adianta querer carregar o mundo nas costas e achar que você vai tocar a sua empresa, seja pequena, média ou grande, sem ter um público interno saudável, né? Então, o profissional de RH, ele é essencial para isso, né? Mesmo que ele não seja exclusivo da sua empresa, que seja compartilhado, mas que dedique um tempo
para o pensamento de como as pessoas que estão ao seu lado precisam estar plenamente satisfeitas com isso, participando de processos de crescimentos. A gente tem processo de recrutamento interno que funciona muito bem. Então, antes de olhar para o mercado, a gente olha para dentro para valorizar as pessoas e o público interno ele percebe essa preocupação e ali você está alimentando uma coisa que é sua, vai crescer junto com você. Coisa boa, né? Eu posso divulgar meu Instagram? Claro. RogérioSilva.ud, vocês vão encontrar muita coisa de família lá, tá? Também de trabalho, mas muita coisa de família. Bom, muito obrigada mais uma Obrigada. vez. E você que ficou com a gente, não se esqueça, cuide de quem te ajuda, de quem colabora com você, de quem faz você crescer, de quem está ao seu lado. Cuide da saúde mental das pessoas que trabalham com você. Isso é extremamente importante. Cuide do clima organizacional da sua empresa. E se você não está apto para fazer isso, contrate um RH, constitua um RH, contrate pessoas competentes para isso. Como o Rogério falou no início, eu vou até te parafrasear aqui. Ele tentou, ele teve boa vontade, mas não é expertise dele. Então a gente quer fazer, a gente tem boa vontade de fazer, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. E temos excelentes profissionais, a Cris aqui é um exemplo desses. Para você, um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.